Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar então falando sobre epilepsia, né? Vamos falar agora sobre o ataque epilético, tá certo? Aqui é a doutora Télia Rubia, neurologista, falando com vocês. Bem, o que seria o ataque epilético, né? Ataque epilético é uma convulsão, é uma crise convulsiva, é uma crise qualquer, né, de epilepsia, uma crise epilética. Isso é que é um ataque epilético. A gente não usa esse termo também no termo técnico na medicina. Isso é mais usado pelos pacientes, né? Epilepsia é uma síndrome caracterizada por duas ou mais crises epiléticas. Ela é considerada um distúrbio elétrico no cérebro, pode ter causas, né? Mas na maior parte das vezes não temos causas, né? Então é uma predisposição genética, é um limiar epileptogênico baixo e aquele indivíduo tem predisposição a desenvolver crise, precipitar crises. Então isso seria epilepsia. O ataque epilético ele é mais usado pelos leigos para definir convulsão, que a gente falou no último vídeo, né? Então, ataque epilético é convulsão. Mas se você for ver que pode ser qualquer crise epilética, aí depende do que cada um pode utilizar. Pode ser também uma crise facial complexa, né? Que aquele paciente pode se queimar, porque o que acontece interessante na crise facial complexa? O paciente ele estreita o nível de consciência. Aí ele tem perde o contato com o meio, faz um desligamento, aí ele faz um olhão assim, que a gente chama de staring, né? Pode ter automatismos labiais, como se estivesse mastigando ou saboreando alguma coisa. Pode ter mastigatórios, como se estivesse mastigando, tá? E gestuais, ok? Aí vai depender se é do lobo temporal esquerdo, se é do lobo temporal direito, depende da localização, se é do lobo frontal, porque também o lobo frontal dá crises faciais complexas, mas elas são mais noturnas e bem características, tem movimentos, automatismos mais complexos e mais agressivos muitas vezes, né? Mais dinâmicos até. Então, qualquer coisa, qualquer tipo de crise pode ser configurado ataque epilético, mas o que o povo conhece mesmo é a crise convulsiva ou a convulsão, tá? Então, como que você faz? Outro termo que também é utilizado são os acessos, né? Doutora, o fulano deu acesso. Então, acesso seria a crise convulsiva. Então, o que as pessoas conhecem mesmo é a crise convulsiva. Então, aí que vai a grande pergunta. O que se faz diante de uma crise convulsiva, acesso, ataque epilético? O paciente geralmente perdeu a consciência, né? Antes dele perder a consciência, ele pode ter um espasmo de glote. Então, ele pode dar um grito, tá? Ali ele cai no chão, ele perde a consciência e cai no chão. E já cai em fase tônica e depois ele vai para a fase clônica, né? Eu já expliquei antes, pode urinar na roupa, né? Pode abrir os esfíncteres, né? Abertura dos esfíncteres, pode liberar tanto a urina como o conteúdo fecal também, né? Tem cialorreia, pode fazer se ele tiver de barriga para cima, acaba que a língua pode dificultar a passagem de ar. Então, bom é que o que você tem que fazer com o paciente? Ele deu a crise, você desamarra a roupa, deixa tudo leve, não deixa nada apertado, dá um suporte para a cabeça dele, para ele não ficar batendo a cabeça no chão, tá? Não deixar bater a cabeça na parede, não se machucar, não deixar nenhum tipo de objeto por perto, vira de lado e deixa a crise passar. Não tem que ficar enfiando dedo, colher, tá? Objetos para poder abaixar a língua. A língua enrola. Não, a língua não enrola. O que acontece é que fica aqui por gravidade, acaba tampando as vias aéreas. O paciente ele tem uma hipertonia do músculo da mastigação, que é o músculo masseter, e aí ele vai trancar. Se você coloca o dedo dele, você vai
ter necrose de dedo, vai machucar o seu dedo, tá? Então, você não tem que colocar dedo. Se você colocar colher, objeto, você vai quebrar o dente do paciente que está fazendo muita hipertonia. Então, não tem que desenrolar a língua. É só deitar de lado. Olha a língua, ó. Cai e libera as vias aéreas. Vira ele de lado. Nem de barriga para baixo, nem de barriga para cima. De lado. Tá? A gente chama de decúbito lateral. Ok? Espera a crise passar. Quando ele voltar, ele pode voltar desorientado e agitado, né? Primeiro ele vai ter uma sonolência, vai dormir muito, tá? E aí depois ele volta meio desorientado, meio sonolento e pode voltar com agitação psicomotora. Aí muitas vezes, ele ficou violento. A questão é que ele tá desorientado, ele ainda não voltou plenamente à consciência. Então você não pode tentar interromper o caminho dele, vai só atrás dele, para não deixar que ele faça alguma coisa perigosa. Entrar na frente de um carro, alguma coisa, descer uma escada, subir, você vai tentando seguir e acompanhar apenas para não deixar ele se machucar, tá? Você não tem que impedi-lo de fazer o que ele tá ali, porque ele vai ficar agressivo, ele vai ficar nervoso, ele vai bater, etc, tá certo? Então, assim, o mais comum é quando você tenta segurar, impedir o paciente de fazer algum movimento. Eu já teve pacientes aqui que tiveram crise convulsiva, eles saem do local dele, vieram para perto aqui, deitaram no chão e dormiram. Então você só vigia para ele não fazer alguma coisa. Aí depois o paciente vai voltando meio desorientado, não sabe o que aconteceu. Por quê? Porque aquele momento da crise para ele não existe, ele não tem consciência daquilo. Quem sofre é quem vê, porque o paciente mesmo não vê nada, tá? Se ninguém contar para ele que ele teve uma crise, ele não vai saber que ele teve uma crise. Porque depois ele não lembra. Quando ele chega a ter consciência, ele não sabe o que aconteceu. Isso é muito típico em epilepsia, tá? Os outros tipos de crise também não fazem nada, né? A maior parte das pessoas não conhece os outros tipos de crise que eu fiz referência. Poderia ser chamado ataque epilético também, mas como é uma designação leiga para crise convulsiva, quando as pessoas falam ataque epilético, eles estão falando em convulsão. Tá certo? Então, é dessa maneira que a gente define. E aí, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre mais algumas curiosidades. Ok? Um abraço para vocês. Deus os abençoe. Tchau.